Graça e paz, estamos aqui para mais um devocional. Estamos chegando no dia 20, no 20º dia do nosso devocional. Estamos exatamente no meio da caminhada. Temos aí mais 20 dias pela frente, mas tem sido muito especial esse momento. Eu quero aproveitar este momento, esse ensejo, para convidar você que é membro da nossa Igreja Batista aqui em Soledade, para que você assista esses vídeos, esses devocionais, você compartilhe, você comente, você curta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, né? E também que você realmente se engaje neste período tão precioso. Separe algo para você jejuar. Por exemplo, eu tenho tirado a janta e tem sido uma experiência bastante difícil, desafiadora para mim, até porque eu gosto muito de jantar, mas eu tenho visto a mão de Deus, tenho aprendido muito com o Espírito Santo que nós podemos vencer as nossas vontades, né? Então, participe disso, deste mover de Deus, para que você também seja edificado através desta campanha. O tema do nosso devocional de hoje é Cristo é nosso Cordeiro Pascal, baseado em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aleluia. Meus queridos, todos nós conhecemos a história tão especial do povo de Deus no deserto. Quando Deus escolhe um homem chamado Abraão e o tira da terra de seus pais, da sua parentela, lhe dá uma missão e uma promessa, dizendo que através dele, através da sua descendência, surgiria uma grande nação. E que através desta nação, muitas pessoas, todas as famílias da terra seriam abençoadas através da família de Abraão. Ocorre que Abraão morre, depois vem Isaac, seu filho, tem toda uma história sobre Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó, mas até então eles são apenas uma tribo nômade, uma tribo que está peregrinando no deserto, ainda não são uma nação. Deus então levanta um dos filhos de Jacó, chamado José. Você conhece a história de José, o José no Egito, não é do Egito, José no Egito. Ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai para o Egito e Deus começa a abençoá-lo de tal forma que ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, e Deus usa José para que aquele grupo de 70 pessoas, aquela tribo que ia perecer naquela fome no deserto, uma grande seca, eles são levados para o Egito e preservados lá. Em dado momento da história, José falece, seus familiares ficam ali, e a Bíblia diz que surgiu um faraó que não conhecia José. E é nesse momento, nesse período da história, depois de muito tempo, é que este povo se torna escravo. Eles não foram escravos o tempo inteiro, mas num dado momento eles começaram a crescer tanto, e os egípcios ficaram com medo e aí sim foram escravizados. Mas Deus usa esta situação, usa o Egito como incubadora para que de lá nascesse essa nação poderosa de Israel. Então surge esta nação, eles saem, mas como é que eles saem? Deus envia pragas sobre o Egito. E a última praga, a praga da morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem para o povo. Vocês vão matar um cordeiro, conforme a quantidade de pessoas da sua família. Se a família for pequena, convide outra família e assa esse cordeiro inteiro. Vão comer com ervas amargas, vão comer com pão asmo, mas veja bem, e estejam já com seus lombos cingidos, preparados, porque assim que Faraó ordenar, vocês têm que estar tudo pronto para saírem do Egito. Outro detalhe, o sangue do cordeiro passem nos umbrais da porta e nas janelas, para que o anjo da morte, quando ele chegar na casa, ele vai ver o sinal, mas ele não vai entrar nesta casa, ele vai passar por cima. Por isso o nome Pessah, Páscoa, passagem ou saída. Por isso é dado este nome de Páscoa, Pessah. Essa palavra significa passagem, ou passar por cima, ou saída, simbolizando a saída do povo o povo de Deus daquele lugar. Assim é instituída a Páscoa do povo judeu. E veja que já na Páscoa, Deus ordena que eles comam pão asmo, pão sem fermento. Uma alusão clara e nítida sobre o pecado. Só que esta Páscoa dos judeus,
apontava para a Páscoa cristã, para uma outra Páscoa que surgiria, aonde surgiria um cordeiro, o verdadeiro cordeiro que João Batista viu e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, e quando vemos a história de Cristo, ele revelado como este cordeiro, diferente do cordeiro pascal, o cordeiro ali de Êxodo, agora Cristo, ele é crucificado, ele é levado, como um cordeiro mudo ao matadouro, como diz Isaías, e ele sem fazer som algum, sem reclamar, como um cordeiro mudo, ele é levado diante dos seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca. Que maravilha! Jesus é este cordeiro, o cordeiro pascal que foi morto por mim e por você. Sim, Cristo é o nosso cordeiro e através do sangue de Cristo é arrancado, extirpado o pecado do mundo. Que história linda! Entendam que esta é a ideia. Páscoa é esta festa do povo de Deus, é uma das festas, ou diria a festa mais importante, até, meus irmãos, não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas até mais importante do que o Natal. Natal simboliza o nascimento de Jesus, mas o Natal é uma data simbólica, nós não sabemos o dia exato do seu nascimento, mas a Páscoa é uma data bem estabelecida, que tem um caráter profético, que aponta para este momento e também para um grande momento, uma grande festa, uma grande ceia, quando nós vamos como igreja celebrar com Cristo as bodas do Cordeiro. Aleluia! Sim, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A verdadeira Páscoa que nós celebramos como cristãos é a Páscoa não da morte, não da crucificação, mas a Páscoa do Cristo ressurreto. Sim, Ele ressuscitou. Aleluia! E por isso nós podemos celebrar. Mas olha uma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo, ele fala aqui nesse texto, olha só, livre-se do fermento velho, para que sejam uma massa nova. Do que Paulo está falando? O fermento velho aponta para o pecado. O fermento velho aponta para a nossa velha vida sem Cristo, uma vida como aquele fermento que o Senhor disse para não colocar no pão. Era para comer pão asmo, pão sem fermento. Então o fermento simbolizando o pecado. E a nova massa fala dessa nova criatura. O que Paulo está dizendo, que nós devemos deixar o pecado, a velha natureza pecaminosa e sermos em Cristo nova criatura, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, a nossa verdadeira Páscoa, Cristo em vós, esperança da glória. Que neste domingo de Páscoa, você e a sua família possam celebrar, não ovos, não coelhinho, ainda que você possa comer chocolates, não tem problema nenhum, mas entenda, o verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que foi morto como um cordeiro e, como dizia Apocalipse, ressuscitou, e ele é visto como um leão, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e não esqueça, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal.